Seja bem-vindo ao Life Produções. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a você que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Livro Ele Veio para Libertar os Cativos. Autora Rebecca Brown. Capítulo 15. Por que devemos lutar? Rebecca. A pergunta que muitos me fazem é: por que devemos lutar? São muitos os cristãos que hoje vivem no extremo conforto e é claro que não querem ver esse conforto perturbado. Dizem: por que devemos lutar? Cristo não teve a completa vitória na cruz por nós? Então por que deveriam os cristãos pensarem em se tornarem soldados e guerreiros? Tudo o que devemos fazer é reivindicar a vitória que Jesus venceu. E esse é o assunto que desejo tratar aqui. Vejamos. Primeiro, que o próprio Jesus falou sobre esse assunto quando estava na terra. Particularmente, não penso que haja fonte melhor. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 10, versículos do 34 ao 39. Reflita sobre o verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso contraria diretamente o evangelho de paz e amor que está sendo largamente difundido quando no verso 39 Jesus disse: quem acha sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. O cristianismo envolve violência se o praticarmos da maneira que Deus quer. A perda de nossas vidas não significa coexistência pacífica com o mundo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 24. Devemos permanecer até o fim. Jesus certamente não nos promete uma corrida fácil, como muitos pensam. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nesse versículo, Paulo enfatiza que a nossa luta é no mundo espiritual. Em Mateus capítulo 10, versículos do 16 ao 24, Jesus fala do mundo físico e das perseguições físicas. Paulo, aqui em Efésios, enfatiza o mundo espiritual. Os dois estão ligados. Entretanto, em nossos dias e em nosso país, a perseguição não se faz intensa em muitas áreas, mas não tenho dúvidas de que ela virá em breve. Enquanto isso, a nossa batalha se dá no campo espiritual. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos dos 3 ao 4. Amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Por que devemos lutar? A resposta óbvia é: porque Deus assim o quer. Muitos perguntam, por que Deus quer que lutemos quando Ele já lutou por nós? Naturalmente que eu mesma também me faço essa pergunta. Por que tenho sofrido e perdido tanto por estar nesta batalha? Seria isso necessário? Quero a seguir compartilhar a resposta que me foi dada pelo Senhor a esta pergunta. A razão básica é porque fiz um compromisso. Você compreende que, infelizmente, quando o Evangelho é pregado em nossos dias, o que se ouve é: Jesus morreu pelos seus pecados, peça-o para perdoá-los e tudo será maravilhoso. Nada é dito que para ter seus pecados perdoados, você terá que se comprometer com Ele. Durante muitos anos, tem sido pregado que a salvação é a única saída. Jesus faz tudo e você não precisa fazer nada. Isso não é verdade. Não foi o que Jesus disse. As palavras dele foram que se você não tomar a sua cruz, negar a si mesmo e quem sabe até mesmo morrer por causa da fé nele, você não será digno dele. Ele diz que quem recebe a salvação é aquele que permanece fiel até o fim. Ele não fez promessa alguma de dar a salvação e a vida eterna àqueles que desistirem. Este conceito é sustentado diversas vezes por Paulo no livro de Hebreus. Cristo, porém, como Filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus capítulo 3 ao 6. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus capítulo 3, versículo 14. A salvação não é por obras, mas também não é simplesmente dizer Jesus me perdoe e continuar o nosso caminho. Ela é o total e completo compromisso com Jesus. Literalmente, nos vendemos a Deus da mesma maneira que as pessoas no satanismo se vendem a Satanás. Somos então devedores. Fomos comprados e pagos por Ele e não pertencemos mais a nós mesmos. Não temos mais quaisquer direitos, pois fomos servos. A palavra compromisso não é mencionada e nem mesmo praticada. Muitos nem mesmo sabem o que significa. Compromisso não é só trabalho. É um contrato que implica literalmente na venda de si mesmo. Paulo diz em Romanos que um devedor, Romanos capítulo 1, versículo 14, do mesmo modo que Cristo comprou Paulo, ele nos comprou. A salvação é uma venda, uma transação. O compromisso não é uma tarefa, é realmente uma venda. Jesus comprou e pagou por nós. De outra maneira, pertenceríamos a Satã, iríamos diretamente para o inferno. O único escape foi através da venda. Que terrível preço Jesus pagou por nós. Não estou segura de que algumas pessoas entendam isso. A proporção dos ataques satânicos parece depender diretamente do quanto estamos nessa venda. Isso é, do nível do nosso compromisso com o Senhor. Jó estava completamente comprometido e Deus conhecia-lhe o coração. Sabia do total comprometimento dele. Foi por isso que ele se dispôs a aceitar o desafio de Satanás, porque sabia que Jó não desfaleceria. Somente Deus sabe o grau do seu comprometimento com ele. Da mesma forma, o Pai sabia do compromisso de Jesus quando este estava na terra como homem. Jesus se comprometera totalmente com Deus ao extremo de morrer, e não somente isso, ele também sofreu terrivelmente por nós. Satanás odeia Jesus mais do que qualquer outra coisa, porque sabe que Jesus tem a propriedade legal do mundo e logo despojará Satanás de seu reino. Não temos ideia da intensidade do ódio de Satã por Deus. A verdade é que no instante em que somos comprados por Jesus e nos tornamos sua propriedade, Satanás tem por nós o mesmo ódio que tem de Jesus. Esta é a razão porque no exato momento em que somos salvos, passamos a fazer parte de uma batalha fenomenal. Satanás planeja nos destruir e Jesus já nos advertiu. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. João capítulo 15, versículos do 18 ao 22. São dois os pontos importantes aqui. O primeiro é que Jesus está dizendo que no instante em que nos identificamos com Ele, quando nos tornamos sua propriedade, o mundo passa a nos odiar da mesma forma que odeia Jesus. Isto porque o mundo está sob o controle do maligno. O segundo ponto é o que as pessoas dizem. Por que eu deveria sofrer ou morrer se Jesus já sofreu e morreu por mim? Assim, o sofrimento não é necessário para mim. Mas o que Jesus disse foi: digo a vocês que o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Quem quer que seja que diga que não precisa sofrer por Jesus, já fez isso na cruz. Está realmente afirmando ser maior do que seu mestre. E nesse caso, o mestre em questão é Jesus Cristo. Esta pessoa está ainda totalmente contra a palavra de Deus. A doutrina nenhum sofrimento, saúde e riqueza que tem sido ensinado em nossas igrejas é doutrina de demônios, e não há outra classificação para ela a não ser esta. O Evangelho não está sendo apresentado da maneira como deveria ser. Quantas vezes você já ouviu o seguinte: você pode receber a salvação, mas somente sob uma condição: que esteja totalmente comprometido com Cristo, integralmente vendido a Ele. Não pertencerá mais a si mesmo e não mais terá o direito a coisa alguma. Você se tornará um servo. Estará, na verdade, assinando a própria morte, porque Satã o odeia e tentará matá-lo. Terá que abrir mão da sua vida aqui para receber vida eterna e a cidadania do céu. Quantos pregadores você conhece que apresentam o Evangelho desta maneira? Nenhum. Por que será que Satanás e o mundo odeiam tanto a Jesus? A resposta é que, uma vez tendo ele vindo, eles agora não têm desculpa do seu pecado. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. Devemos entender que quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Mestre, estamos também aceitando a cidadania celestial e a morte aqui na terra. Pessoalmente, não acredito que recebamos a salvação sob quaisquer outras condições. Por todo o Evangelho, ordena-se o total comprometimento com Jesus. Estou receosa que já a esta altura um número estrondoso de pessoas descobrirão que não estão realmente salvas. O Evangelho nunca lhes foi apresentado por completo. A salvação não pode estar separada da guerra. A verdadeira salvação colocará você em conflito direto com Satanás. Sei que o meu conflito com ele começou no dia em que fiz o total comprometimento da minha vida a Jesus no primeiro ano da faculdade de medicina. 4 anos depois, quando o Senhor me perguntou se eu estava disposta a comprometer minha vida para ser usada por Ele na luta direta contra Satanás, eu não estava, na verdade, fazendo um compromisso novo. O Senhor estava me desafiando a mostrar o tanto que eu estava disposta a permanecer no compromisso que de antemão eu já havia feito. Este estava abrindo o meu entendimento para mostrar o que realmente significava aquele compromisso. A verdade é que ao identificar-me com Cristo, eu fizera de Satanás o meu pior inimigo. Mais e mais, Jesus fala que devemos segui-lo até, se preciso for, a morte. Vejamos mais 2 versículos. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos do 26 ao 27. Agora, o que significa para você tomar sua cruz? A maioria das pessoas interpreta essa pergunta como sendo as coisas ruins que surgem em nosso caminho. Olhe Mateus capítulo 16, versículos do 24 ao 27.
Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu declaro a você que a cruz é um instrumento de morte. Ela não só se refere às lutas aqui, mas significa literalmente nossa morte. Então, o que exatamente é essa morte? No meu caso em particular, significa que quando fiz o meu compromisso com Deus, também comprometi tudo o que me diz respeito a Ele. Isso é, todas as coisas foram entregues em suas mãos. Sei que desde o exato momento em que fiz a entrega, Satanás poderá pedir, como no caso de Jó, e Deus poderá entregar-lhe estas coisas. Para mim, morrer diariamente significa a perda de tudo que amo sobre a face da terra. É claro que Deus não exige isso de todos, porque a maioria das pessoas não estão dispostas a esse tipo de comprometimento, não estão dispostas a tomar a cruz. Uma vez comprados por Cristo, nos tornamos estrangeiros no mundo. Jesus se torna a barreira entre nós e tudo mais na terra. Nada aqui nos pertence, e isto é terrível, pois a cruz é, provavelmente, o mais doloroso método de morte, o que implica em comprometermos a uma vida de dor ao tomar a cruz diariamente. Lista não é a maneira em que as pessoas desejam apresentar o Evangelho. Entretanto, é assim que Jesus o apresenta. Deixe-me esclarecer algo. Você não pode fazer o trabalho da cruz, só quem pode é Deus. Em outras palavras, as pessoas que infligem sobre si mesmas a dor, pensando que estão no caminho da cruz, enganam-se completamente. O fato é que somos servos, simplesmente obedecemos aos comandos do Mestre, não decidimos que tipo de sofrimentos devemos suportar. Sugiro àqueles que já se comprometeram com o Senhor que se assentem, tome uma folha de papel e nela escreva todas as áreas da sua vida, coisas como estudos, carreira, os amigos a escolher, a família, o futuro da mesma, o futuro do corpo, onde e como você irá morar, o que irá acontecer à sua reputação, a vontade de ter dinheiro, etc. Esta não é uma entrega fácil de se fazer, e a partir do momento em que a fizer, você poderá ser tentado ou testado nessas áreas. Você não crescerá realmente na fé se não fizer um compromisso. Já que a fé é puramente um dom de Deus, então você poderá fazer primeiramente o compromisso. Os dois estão fortemente interrelacionados. Assim que através dos testes você permanecer firme, estou convencida de que Deus dará a você mais e mais fé enquanto prosseguir. A sua fé crescerá e se fortalecerá. A fé é, na verdade, a afirmação. Fiz o compromisso, assumi o contrato e vou cumprir minha parte nele. Não deve permitir as dúvidas de Satanás em sua mente no que se refere ao seu compromisso. Atire-as longe imediatamente. Você precisa entender que enquanto está sendo tentado e testado, tudo o que acontece no mundo físico reflete no espiritual. Por exemplo, se Satanás chegar diante de Deus e disser: peço pelos pais dessa garota, e o pai responder: tudo bem, pode tomá-los, refiro-me aqui à morte física, porque Satanás não pode tocar a alma, e a garota continuar servindo ao Senhor, então haverá uma vitória no mundo espiritual que reterá para trás as forças das trevas, e então mais almas poderão vir a Jesus. Há sempre um efeito no mundo espiritual. Não temos ideia do que aconteceu no mundo espiritual quando Satanás foi derrotado no caso de Jó. Jó perdeu todas as coisas de uma só vez. Normalmente, Satanás não trabalha dessa maneira. É claro que é uma ação sobrenatural quando tudo é tomado assim. Satã não trabalha desse modo em nossas vidas. Ele tira uma coisa aqui, um amado lá, e nem bem a pessoa começou a se refazer do incidente, ele vem e toma outro. Ele é mestre em causar agonia. Enquanto você se mantiver firme, servindo a Deus independentemente das circunstâncias, entenda que isso faz parte, literalmente, de sua morte, como resultado de carregar diariamente a sua cruz
e ser um alien odiado neste mundo. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, passamos a viver uma vida de morte, porque a mesma fica estabelecida no campo espiritual e passamos a ter a vida eterna em nossas almas e corpos espirituais. Mas a existência física no todo se torna morte. Isto é porque no instante em que você se torna um salvo, passa também a fazer parte da guerra contra Satanás. Não há outra escolha. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. As pessoas dirão: você realmente está sofrendo muito. Deus diz em Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. O fato é que Deus é Deus, não podemos questioná-lo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. João, capítulo 6, versículos 60 e 66. O que aconteceu a Jó? Depois de todo o sofrimento por que passou, o que realmente aconteceu a ele? No meio de tanta aflição, Jó teve um vislumbre de Deus e assim nada mais importava. Uma vez que ele teve um relance do próprio Deus, ele não mais se importou com o que acontecer em sua vida. No livro de Apocalipse, quando diz que Deus enxugará de nossos olhos as lágrimas, sei que por experiência própria que nada mais importará. Isso é algo incrível. Deus é tremendamente maravilhoso e maior que qualquer coisa que possamos imaginar. Deus é puro poder, puro amor, pura justiça, pura santidade, pura grandeza e pura beleza. Com apenas um vislumbre dele, os nossos relacionamentos e tudo mais que diz a nós se torna insignificante. Nada tem mais importância quando temos um vislumbre de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 6. Note que aqui Jó fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versos 5 e 6. Na verdade, Jó não tinha do que se arrepender. O começo do livro deixa claro que ele não pecara. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó capítulo 2, o versículo 10. Entretanto, quando Jó teve um vislumbre de Deus como na verdade ele é, nada mais importou, apenas não importou. A minha oração é que Deus se revele como ele é, tanto para mim como a todos os que lerem este livro. Não saberíamos como agradecer tamanha bênção. Deus chama diferentes pessoas para diferentes tipos de serviço. Contudo, todos seremos um dia atacados terrivelmente por Satanás. E quando esse dia chegar, será preciso que estejamos preparados e firmes para a luta. Se o fizermos permanecendo fiéis até o fim, o Senhor Jesus nos dará a coroa da vida e teremos a indescritível bênção de ver Deus como realmente Ele é em toda a sua glória. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4.
Deus abençoe a tua vida e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais uma vez lhe convido, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos conteúdos produzidos aqui neste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.